Salmo 90. Todos acharam? O Salmo 90, ele vai abrir a quarta sessão da coletânea de Salmos. Salmos, ele é dividido em 5 coletâneas, em 5 livros, né? Então, o Salmo 90, ele abre a quarta parte de toda a coletânea de Salmos. E este é um salmo de Moisés. A gente tem um costume, né, de salmo de Davi, e esse é um salmo de Moisés. Moisés, que foi um grande profeta, foi um grande escritor, né, o escritor do Pentateuco, entre outras coisas. Salmo de Moisés agora vai falar um pouco dessa história de Moisés, um pouco daquilo que ele viveu. A ideia que esse salmo traz é que ele foi escrito mais ou menos aí, tudo é conjectura, a gente não tem como comprovar datas, mas que esse salmo foi escrito próximo do final da sua vida. A ideia é que provavelmente ele tenha sido escrito ali pelo período de Deuteronômio. Ele traz algumas afirmações e alguns conflitos interessantes para a gente nesta noite. E se você já achou, eu quero que você acompanhe comigo. Diz-nos assim a palavra: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, eles são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não esquece dos nossos pecados secretos à luz da tua presença. Versículo 9. Todos os nossos dias passaram debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 e a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte-te, Senhor, até quando serás assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a tua bondade, do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Misericordioso, bondoso, Deus de amor. Quanta misericórdia, quanta graça, Senhor, dispensadas a nós. Meu Deus, que nesta noite possa encontrar em nós terra fértil, Senhor, onde a Tua palavra possa vir a dar frutos, a incomodar-nos, a gerar em nós, Senhor, uma vida de piedade e busca a Ti todos os dias. Fala conforme o Teu propósito, ministra conforme o Senhor já determinou, e que em nome de Jesus o Teu nome seja adorado, exaltado e glorificado, como assim tem que ser. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém
Amados, quando nós olhamos para esse texto, é interessante que ele começa falando que Deus, ele é o nosso refúgio. O salmista aqui, Moisés, ele vai falar: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Todas as gerações encontram refúgio em ti. Porque tu és imutável. Deus, ele é imutável. Por isso, seja lá o momento em que nós estivermos vivendo, a situação que estivermos passando, Deus, ele continua imutável, ele continua acessível, ele continua sendo um lugar de refúgio, um lugar de socorro. Moisés, ele está lembrando aqui que a geração que viveu no Egito, a geração que foi para o Egito, a geração que viveu no Egito, a geração que saiu do Egito, a geração que morreu pelo deserto, todas elas encontraram refúgio no Senhor. Ele é o nosso refúgio. A grande ideia que eu quero discutir com os irmãos nesta noite é que, à vista da fragilidade e da brevidade da vida humana, ele roga para a restauração e favor de Deus. O salmista nos roga pela restauração do favor de Deus. Por isso ele começa lembrando que Deus é o nosso refúgio. Só que o salmista, ele não se detém em ficar fixo apenas falando desse refúgio. Ele quer mostrar o tamanho desse Deus. E quando nós olhamos para o versículo 2, ele vai dizer: antes que nascesse os montes e criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amado, algo de belo, algo de majestoso, algo de extraordinário aqui. Porque o salmista, ele vai nos falar que o nosso Deus, ele não está contemplando a natureza. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que tudo fez. E é interessante, porque quando eu estava lendo esse texto, eu estive ministrando esse texto no domingo na minha igreja, e eu me lembrei no meu tempo de seminário. Primeiro dia de seminário, fui fazer seminário lá na PIB de Campo Grande, terceiro andar, última sala. E o bebedouro, para quem já esteve lá na PIB, é no segundo andar. Então é um caminho longo até você chegar à sala. E aí a gente estava lá na sala e todo mundo, tinham mais de 60 alunos, se eu não me engano, nessa época. Isso já faz um bom tempo. Não vou falar, senão eu vou acabar entregando a minha idade, né? Chega um certo momento que a gente para de contar, né? Então, domingo passado eu fiz aniversário, e aí a partir de agora eu já não lembro mais. E aí, estávamos na sala com os 60, aí o professor Tione, ele começou a perguntar: por que você está aqui? E aí levantava a mão e falava: eu estou aqui para estudar Deus. O outro falava: eu estou aqui para atender um chamado glorioso para servir a este Deus maravilhoso. E ele, com aquele ar sarcástico dele, ele falava assim: eu tinha que filmar vocês. Eu tinha que filmar vocês para mostrar isso no 4º ano de seminário. Porque vocês iam dar gargalhada. E eu já tinha ido um pouco preparado para o seminário. E aí eu fiquei quieto na minha, só observando. Afinal de contas, tinha diáconos lá, tinha irmãos com uma longa data de vivência evangélica, cristã. E eu fiquei aguardando. Eu falei: vem alguma coisa daí. E ele falou: então, vocês estão aqui para estudar Deus, é isso? Estamos aqui para estudar Deus. E ele falou assim: mas espera aí, tem alguns aí que já são formados. Então me diga o seguinte: Deus existe? E aí já começou a gelar a espinha. E é claro que existe, me prova. Ah, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Balela, me prova que Deus existe. E aí, todos os argumentos que eram apresentados, ninguém conseguia convencê-lo. Aí ele falou assim: vem cá, vocês que são formados aí, tem advogados aqui, tem gente que está se formando em biologia, qual é o pré-requisito para algo existir? Tem que nascer e morrer. Deus nasceu? Não, Jesus, não, eu estou falando Deus.
Aí aquela voz miada, né? Não. Deus morreu? Não. Então, Deus não existe. Aquele silêncio mórbido na sala. E ele falou assim, vou beber água. E saiu da sala. Olhávamos um para a cara do outro, sem saber o que estava acontecendo, sem conseguir encontrar respostas. Primeiro dia de seminário. E aí, eu acredito que ele demorou umas 4 horas para voltar. Diz ele que foi 10 minutos. Quando ele voltou, ele falou, e aí, queridões? E aí, futuros teólogos? Gente, Deus não existe, porque Ele transcende a barreira do existir. Deus é, e ponto final. Aquele suspiro de... O texto ele vem afirmar isso. O versículo 2, ele vem nos lembrar que de eternidade a eternidade. Por que ele faz questão aqui de falar de eternidade a eternidade? Porque Deus ele não está preso ao tempo, nem ao espaço. Não tem como prender Deus. Não tem como medir Deus. Não tem como. Deus ele está acima de tudo isso. A gente tem um privilégio em Angra dos Reis, porque por onde nós passamos nós vemos o mar. E quem teve o privilégio de olhar para o mar no entardecer desses últimos dias, teve o privilégio de ver aquele pôr do sol lindo. Aquelas cores ali que nem o melhor pintor consegue imitar. Aquilo ali foi Deus que fez. Ele não estava contemplando, Ele é o próprio Criador. Um Deus sem medida. Um Deus que não tem profundidade. Um Deus maravilhoso. Um Deus que está além do tempo e do espaço. Ah, se Moisés parasse por aqui. Ah, se Moisés parasse por aqui, a gente poderia ir embora e já regozijante. Mas Moisés continua no versículo 3. E aí agora Moisés vai confrontar a realidade de quem é Deus e a nossa realidade. Moisés agora ele vai falar o que Deus faz. Ele faz o homem voltar ao pó. Ao pó. Basta ele mandar. Dizendo, retorna ao pó, ser humano. Deus não está preso ao tempo, porque ele vai falar aqui, ó. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que se foi. Como uma noite, pode ser menos do que um dia. Pode ser com uma passagem de tempo. Deus, Ele está além do tempo. Esse nosso Deus, Ele é imutável. Ele não tem medida. Ele não tem profundidade. Ele é. Ele é o refúgio do seu povo, sempre e foi, de eternidade em eternidade. Em todo tempo, em todo lugar. Deus esteve com o seu povo durante o tempo que ele estava no Egito. Deus esteve com o povo durante o tempo que ele caminhou pelo deserto. E sempre estará conosco em todo o tempo, assim como ele está conosco hoje. Moisés agora vai confrontar a nossa realidade. Como uma correnteza tu arrasta os homens, eles são breves como o sono, são como uma relva que brota ao amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha a fragilidade do homem. Olha como nós somos frágeis. Olha como nós estamos presos dentro do tempo e do espaço. Nós não conseguimos fugir disso. Existe um tempo determinado. A brevidade da vida humana, em contraste com a natureza imutável, esta eternidade de Deus, o homem está voltado para a destruição, ele é levado por uma inundação. Sua vida é como uma noite de sono.
A raça humana é como a grama que cresce durante a noite, mas no entardecer ela é cortada, lançada fora. Mas, gente, há algo tremendo nessa história, porque apesar da grandeza, da infinidade de Deus, da profundidade de Deus, dessa gloriosa graça de Deus, ela nos alcança. Ele se preocupa conosco. Porque Ele envia alguém, não qualquer um, mas Ele envia o melhor, para falar com seres, com homens, pecadores, frágeis, falhos, todos os dias, como eu e você. Ele nos faz olhar para Cristo. Ele nos faz olhar para Cristo como a esperança deste homem frágil, deste homem limitado. Deus, Ele não imputa essa justiça em nós, mas Ele cria essa justiça fora de nós. Ah, meu Deus! Quantas vezes a gente escuta as pessoas pedindo: Senhor, age com justiça. Ah, se Deus agisse com justiça conosco, onde estaríamos nós? A Bíblia vai nos falar que a justiça do homem é como trapo de imundícia. E eu quero a justiça de Deus? Em vez da sua justiça, Ele permite que nós vivemos pela sua graça, vivemos pela sua misericórdia. Deus, Ele faz um justo pagar a conta de um injusto. Ele cria essa justiça fora de nós, para pagar o preço que eu e você nunca, e mais uma vez, nunca conseguiremos ou conseguiríamos pagar. Não há nada que possamos fazer de nós mesmos para merecer este amor desse Deus tão infinito, deste Deus soberano, desse Deus que não está preso ao tempo e ao espaço, mas se preocupa comigo e com você. Este Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele envia esse Filho amado, o seu melhor, porque Ele não nos amou de qualquer maneira, Ele nos amou de tal maneira. Você consegue explicar esse amor? Será que a gente tem a capacidade de entender a dimensão desse amor? É algo inigualável. Talvez, e mais uma vez, talvez, o amor que mais se aproxime do amor de Deus seja o amor de mãe. Porque ela gera. Mas ainda assim nós vemos muitos casos de mãe que abandona o seu filho. Não tem como explicar. Porque quando nós olhamos para toda essa fragilidade do homem, toda essa falta de capacidade de cuidar de si mesmo, nós olhamos para Deus e vemos um Deus às vezes tão inalcançável, inatingível. Porque quando nós continuamos lendo, o salmista ele vai nos dizer que no versículo 8, conhece as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Sabe, aquele pecado que você não contou nem para o seu melhor amigo. Aquele pecado que você não tem coragem nem de confessar, de falar. Que só de você pensar nele, gela. Deus conhece. Ele conhece todas as coisas. O texto vai nos falar que não escapam os nossos pecados secretos à luz da sua presença. Como posso eu chegar a Deus se não for por meio de Cristo? Como posso eu falar com o Pai se não tiver essa ponte,
esse advogado, esse intercessor, aquele que vai falar: olha para mim, Pai. Não olha para o pecado dele, não. Olha para mim. Esse Deus que cria tudo, que cria as coisas mais belas, mais perfeitas, que nós podemos contemplar todos os dias, é um Deus que se preocupa com um pecador como eu e você. Ainda que os nossos pecados nós não conseguimos esconder. Versículo 9, ele vai dizer que todos os nossos dias passam debaixo do seu furor. Vão-se como um murmúrio. São breves. São passageiros. E aí eu pergunto, quando nós não estivermos mais aqui, o que dirão de nós? Eu estava ontem vendo algumas fotos antigas, eu precisava achar uma foto importante, antiga, e você começa a passar, e aí você vê algumas fotos de alguns irmãos que nós tivemos o privilégio de conviver. E aí me veio lá o irmão José da Silva, irmão nosso, querido. Difícil era conseguir acompanhar aquele homem, irmão João, no violão. Era um desafio. Mas segura a voz daquele homem. Ele adorava com uma paixão, mas com temor de Deus. E não tem como você ver um vídeo daquele, no meu caso, e os olhos não encherem d'água. Porque eu olhava para aquelas imagens e, meu Deus, esse homem é referência de temor, de adoração. Um homem que, quando a sua esposa ficou doente, ela não conseguia mais andar, ela não falava mais, ela ficou acamada. Aquele homem todos os dias permaneceu ao lado da sua esposa. Ele morava no alto do morro, todos os dias ele descia aquele morro, cultuava o Senhor, voltava para casa e cuidava dela. Muitas vezes ele mandava mensagem para o pastor, falava assim: pastor, hoje eu não vou poder ir não, porque eu tenho que esperar minha filha chegar para minha esposa não ficar sozinha. Ela já não reconhecia mais ele. Amados, aquele homem, ele caiu doente em uma semana, na outra ele veio a falecer. E a esposa continuou viva. Um mês depois, Deus a recolheu. Todas as vezes que a gente fala de José da Silva, a gente lembra do legado daquele homem. Quando nós lembramos de irmã Maria, lembramos de oração. Quando nós lembramos de irmã Ruth, lembramos do abraço, do amor, do aconchego que ela sempre oferecia de graça quando chegávamos à igreja. E ai se você chegasse bicudo e não deixasse ela te dar um abraço. Ela te abraçava à força. Irmã Ana Silva, mulher de palavra, de carinho. Amados, vidas que se foram. Breves, parece que foi ontem e já se foram. Os nossos dias passam muito, muito, muito rápido. Agora, o que nós estamos fazendo enquanto ainda estamos aqui? Será que estamos verdadeiramente vivendo e representando a este Deus que é imutável? Este Deus que é refúgio de geração a geração? Será que temos verdadeiramente vivido uma vida que espelhe e espalhe esta gloriosa graça através de Cristo depositado em nós? Temos vivido isso? O salmista ele vai falar para a gente que os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, mas não tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. Ah, queridos, quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande. Quando você pega a história desse povo passando pelo deserto, quantos foram os livramentos? Possivelmente, aí é uma conjectura, Moisés aqui pode estar se referindo a tudo aquilo que ele viu acontecer na terra do Egito.
Ah, aqueles que te desafiaram, Senhor. Eles viram o furor da tua ira. Ah, Deus. Como temor que te é devido, Senhor. Agora no versículo 12, há uma oração aqui. Moisés, ele demonstra quem Deus é. Ele confronta com quem nós somos. E agora Moisés, ele vai falar para a gente, ele vai pedir no versículo 2, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Alcançar sabedoria. Que sabedoria é essa, amados, que nós precisamos? Saber que talvez eu e você sejamos a única referência de evangelho que o outro vai poder ver. E o que boas novas nós temos passado? Uma oração para que aqueles que vão continuar a sua jornada possam usar os seus dias de maneira sábia, para levar em conta o modo a aplicar o coração à sabedoria, a se voltar para aquele que realmente tem condições de nos conduzir com segurança. Aplicar a sabedoria, para aproveitar o máximo da vida e sermos verdadeiramente sábios. É como se Moisés estivesse falando assim: Senhor, está aí uma nova geração que não viu o mar se abrir. Está aí uma geração que está vindo que não conheceu o Senhor como eu conheço, como seus pais conheceram, não viveram as experiências que nós vivemos. Ensina essa geração a te amar, Senhor. Amados, quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, Moisés, ele clama aos líderes, ele clama aos homens: olha, acabei de apresentar a lei para vocês, de tudo que eu falei, por favor, não se esqueçam, há um só Deus, um só Senhor. Crava isso no seu coração. Viva isso ao você deitar, se levantar. Coloca isso na porta da sua casa. Grave isso na sua testa. O que Moisés está falando ali não é para a gente colocar uma placa na porta da nossa igreja, da nossa casa, mas é que quando as pessoas passarem pela tua casa, elas olham e falam: aqui mora um servo. Que a sua casa seja referência. Quando ele fala para colocarmos na nossa testa, marcar, é que as pessoas, ao olharem para você, encontrem a referência em Cristo. Queridos, quando nós olhamos para esse livro de Deuteronômio, nós vamos ver que viramos algumas páginas, entramos ali em Josué. Josué no finalzinho vai falar mais uma vez para aquela geração: olha, escolham o que vocês querem fazer, ok? Porque eu já escolhi. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você vira, na minha Bíblia, se eu não me engano, é uma página. E está escrito assim: e foi aquela geração deitar com seus pais. E surge uma geração que não conheceu ao Senhor e se afastou dos seus caminhos. E a gente conhece o restante da história. Amados, precisamos pedir a Deus para que Ele ia começar em nós, mude o nosso coração, gere em nós esse entendimento, esse querer, essa busca, para que nós possamos alcançar a sabedoria em Deus. Buscar a sabedoria de saber como refletir a glória de Deus.
Porque não basta a gente parar à beira da estrada, contemplar o sol, um pôr do sol lindo. Como existe em alguns lugares do país que o pôr do sol, ele é contemplado por um saxofonista e as pessoas aplaudindo o pôr do sol. É lindo, é belo. Mas você quer honrar a Deus? Viva conforme o seu propósito. Viva de acordo com que as pessoas, ao olharem para você, encontrem Deus. E isso é diário. É todos os dias. O tempo todo. Porque, mais uma vez, talvez você seja a única referência de evangelho que o seu vizinho, que o seu colega de trabalho vai ter. O salmista, ele vai continuar. Ele vai falar que a ideia desse versículo é que nós não devemos fugir de Deus, mas nós devemos fugir para Deus. Não é se esconder de Deus, mas é se esconder em Deus. Nesse que é o nosso refúgio de geração em geração. Quando nós chegamos no versículo 13 até o versículo 17, há uma outra oração, há uma outra ideia de oração aqui. Versículos 13, ele vai falar: volta, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, aos filhos deles, e o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. A ideia aqui é como se ele estivesse pedindo por essa geração que vai ficar. Ah, Deus, eles não viram o que o Senhor fez no Egito. Eles vão se esquecer de tudo isso, mas, Senhor, tem compaixão. Essa geração vindoura, ele pede para que Deus continue seu favor, embora essa geração presente deva morrer por causa dos seus pecados. Deus, ele é imutável, ele é eterno. Que ele encontre a próxima geração e todas essas gerações futuras com as mesmas misericórdias e bênção que acompanhou as gerações antepassadas. Deus, não se esqueça de nós. Tem compaixão. Que as mesmas misericórdias e bênçãos desfrutadas por aqueles que foram antes delas possam se prolongar para os tempos futuros. Salmo, ele vai eternizar um pedido para que a beleza, a formosura, a graça de Deus seja a base para o Senhor preparar e estabelecer esta nova geração. Amados, nós estamos num período de transição. Há uma geração esperando a senha ser chamada. E há uma geração chegando agora. Uma geração que está escutando muito de Deus, mas não está conhecendo verdadeiramente a Deus. Uma geração que tem vivido de teologia da internet, teologia do Facebook, teologia do Instagram, teologia do Twitter. Uma geração que não tem degustado a palavra de Deus, que não tem se alimentado, que não tem permitido que a palavra o alimente de verdade, porque é muito rápido. Tem que ser para ontem. Eu trabalho com jovens de 14 a 24 anos. E é uma pressa para aprender rápido. É a geração que lê a manchete, mas não lê a matéria. Acredita na manchete, mas não investiga a matéria. Ah, Deus, tenha misericórdia
daqueles que não te conheceram de verdade. Permita-os que eles possam te conhecer. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai nos dizer: porque somos feituras suas, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, o Senhor nos criou para boas obras. Então leve-nos, gere em nós o querer e o teu efetuar. Gere em nós, Senhor, a paixão por Ti. Alimenta-nos de maneira que possamos ficar ruminando a Tua palavra, dia após dia. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, vai dizer: pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras de sua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Dia a dia. Senhor, continue dando graça, para que eles continuem fazendo e sendo prósperos naquilo que eles fizerem. Continue distribuindo dons, continue distribuindo talentos, mas que eles voltem isso para Ti, Senhor. Estenda a Tua misericórdia para essa geração. Mas aqui eu quero fazer um apelo: ensinemos essa geração a amar Deus. Precisamos disso. Todos os dias. Todos os dias. Queridos, pela misericórdia de Deus, estamos ali trabalhando com os homens batistas da Costa Verde. Que luta, amados. Que luta. Quando nós fazemos reuniões, são homens pingados. E o que me preocupa não é hoje, é amanhã. A referência. Queridos, é muito comum nós vermos hoje meninos e meninas perdidos, totalmente perdidos, porque não tem a referência. Eles não têm uma referência de liderança, não têm uma referência paterna, não tem alguém que eles possam olhar e falar: vai me chamar a atenção, mas é porque me ama. E posso dizer para vocês com toda tranquilidade, mas dor no coração, as meninas sofrem muito mais essa carência. A falta da figura paterna. Precisamos, assim como o salmista, clamar a Deus para que a sua misericórdia continue e que esse povo consiga perceber essa misericórdia e se render a este Deus através de Cristo Jesus. Mas, meu amado, quem é que vai ensinar isso para eles? É a igreja do Senhor. Sou eu. É você. Eu quero caminhar para o final dessa palavra hoje, fazendo algumas aplicações. As palavras de Moisés no Salmo 90 nos dão esse tipo de conselho. Ele nos leva de volta ao básico. Muitas vezes Moisés vivenciou o super prolongamento e a exaustão quando conduzia o povo de Deus no Egito. Cansaço. Ao ponto de Moisés bater na pedra, se irar. Ao ponto de Moisés ceder à pressão de questionar a Deus. Assim muitas vezes nós nos encontramos. Aqui a gente vai perceber que Moisés resume toda essa sabedoria, dizendo que nosso Deus, Ele é imutável. Ele é o nosso refúgio que nunca vai mudar. Que Ele está acima do tempo e do espaço. Que Ele é acessível, mesmo nós sendo pecadores. O texto de hoje nos mostrou que Deus é grande. Agora, se Deus é grande, amado, relacionar-se com Ele é de extrema maneira adequada e de máxima importância. Se Deus é grande, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso correr em direção ao meu Deus, me lançar nele, todos os dias, em todo o tempo todo.
Eu tenho que parar de fugir de Deus e tenho que correr para Deus. O texto também nos mostrou que, do versículo 3 ao 6, que a vida é curta, é breve, é passageira. Agora, se a vida é curta, não é mais sensato a gente viver à luz da palavra? Não é mais sensato a gente viver de acordo com aquilo que este fabuloso material, essa obra-prima, esse manual de vida, disponível a mim e a você, todos os dias, não é melhor? Já que a nossa vida é curta, para que a gente possa fazer valer a pena, para que o nosso legado seja: ali jaz um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 12 nos mostrou que a sabedoria ela é essencial. Se abraçarmos a sabedoria, nossas prioridades vão mudar. A gente não vai apresentar a nossa agenda para Deus, nós vamos seguir a agenda de Deus. É tão comum a gente ver na igreja: estou tão atolado, estou tão cansado, estou cheio de coisa para fazer. Amado, é um privilégio servir ao Senhor. Sim, precisamos de um tempo de descanso em algum momento, mas até na hora de descansar, Deus tem que ser a nossa prioridade. Precisamos aprender a investir a nossa vida em Deus em vez de gastá-la de forma dissoluta. Versículos 13 e 15 nos mostrou que a compaixão de Deus continua disponível para aqueles que creem. Se há compaixão, se há amor, podemos escolher recebê-la em abundância e viver em liberdade e alegria. Cristo está disponível. Basta você crer. Todo aquele que nele crê será salvo. Você crê? Amado, versículo 16 e 17, a gente vai aprender que o sucesso ele é possível em Deus. O sucesso daquilo que nós fazemos, se estiver de acordo com Deus, é possível. E se é realmente possível ter esse sucesso, Deus nos dará a oportunidade para impactarmos o nosso mundo para o bem. Precisamos olhar para Deus. Precisamos contemplar a sua grandiosidade. Precisamos nos lembrar dia após dia que Ele é o Deus que nos ama de uma maneira inigualável. E que embora nós jamais consigamos amar como Ele nos ama, podemos amar através do amor de Cristo. Podemos amar através do amor de Deus. Podemos aprender com Ele todos os dias. Nós cantamos aqui que Deus é bom. Tão bom. Precisamos descansar nesse Senhor. Como eu disse lá no início, a grande ideia é que à vista da fragilidade e da brevidade da vida humana, o salmista roga para que, pela restauração desse favor de Deus, a mim e a você, que somos falhos e que dia após dia nos esquecemos disso. Eu te convido a se colocar de pé, vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Amado, parece que está transmitindo, né? Se você que está em casa nos acompanhando, entendeu essa palavra e quiser um acompanhamento, busque. Deixe nos comentários, as pessoas da igreja vão entrar em contato com você, vão estar orando com você. É importante que você não perca a oportunidade. Eu digo que o melhor dia para a gente tomar uma decisão foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia. Entregue a sua vida ao Senhor. Permita que Ele faça conforme a vontade dEle. Você, meu amado, que está aqui, eu te convido a orar agora. E a falar com Deus uma palavra de amor. Uma palavra de gratidão pela imensidão de Deus.
Uma palavra de gratidão, porque ainda que Ele seja um Deus imensurável, Ele se preocupa comigo e com você. Deus, obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu amor, Deus. Obrigado pela Tua palavra, através do Teu servo Moisés. Obrigado, Senhor, porque Ele nos trouxe novamente à memória da Tua grandiosidade, do Teu infinito amor. Ele nos lembra que o Senhor é o nosso refúgio, que podemos todos os dias, dia após dia, fugir para Ti, Senhor. Ele nos fala também da Sua grandiosidade, de como o Senhor é infinito, imensurável, mas que apesar disso, o Senhor nos ama de uma maneira imensurável também. E este amor tem nome. Este amor é Jesus Cristo. Ah, Deus, obrigado por nos amar. Louvado seja o Teu nome através das nossas vidas. Que possamos viver de tal maneira que ao caminharmos, possamos refletir o Teu amor, a Tua misericórdia. Que todos os dias, Senhor, possamos aproveitar a oportunidade de testemunhar, de viver a Tua grandiosidade, a Tua misericórdia e o Teu amor. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Senhor. Te agradeço pelos privilégios de ministrar a Tua palavra. Continue falando ao nosso coração. Continue passeando sobre as nossas vidas e fazendo aquilo que cabe ao Senhor fazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida desta igreja, pela vida do pastor Ezequias, da sua família, Deus. Eu Te agradeço pelo privilégio de Te servir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. A palavra está com o irmão André. Que palavra, né, irmãos? Palavra abençoada aí da parte de Deus. Ficamos mais uma vez muito felizes, porque Deus tem falado conosco. Deus tem falado com cada um de nós. Vamos orar apenas mais uma vez, irmãos, encerrando o culto nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, nosso Pai, porque podemos ouvir aqui a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque tem sido nosso refúgio, Pai, de geração em geração, Deus. Obrigado, Deus, porque muitas das vezes nós queremos fugir de Ti, mas nós devemos fazer o contrário, nós devemos correr para Ti, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado nos nossos corações a vontade de sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas pecaminosidades, Deus, mas nós sabemos da importância de estarmos sempre procurando correr para Ti, para que possamos ser homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, crentes melhores, Deus. Por favor, Deus, faz com que saiamos daqui hoje com essa palavra gravada não somente na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, Deus. Que o Senhor seja sempre o primeiro em nossas vidas. Que tenhamos a confiança verdadeira que o Senhor foi, é e sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Deus. Muito obrigado por tudo, assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa,